Mano, volta, superchat, vamos lá. Vamos lá. O camarada chamado Felipe Reis, ele quer saber se você acredita que a Rússia vai usar as armas nucleares. Acredito no momento em que eles tiverem que se retirar. Isso eu falei da outra vez, reafirmo. Acredito sim. A partir do momento que a Rússia reconhecer que ela não consegue ganhar essa guerra, eles vão se retirar e acredito que eles vão lançar por uma questão até de vingança. Ou simplesmente por não admitir a derrota. Não, a gente não perdeu a guerra. A gente simplesmente retirou a tropa para poder atacar aquele ponto. Eu acho que é bem nessa linha de raciocínio aí. Felipe, tentei responder de uma maneira bem simples aí, objetiva. E os caras acham que... Nós falamos no início do podcast, né? Quem não assistiu vai ver no início, que aquela região da Crimeia ali, que é a parte mais estratégica, e que eles podem inutilizar aquela região. Eu concordo, que ali é a zona portuária e tal, é a porta para o mundo, né, da Ucrânia. Então eu acredito, se eu tivesse que apostar uma ficha em algum canto, seria naquele canto ali mesmo, no sul do país, na região da Crimeia. Vamos lá, mano, volta. Próximo. O Antônio Andrade está pedindo para você trazer o Peter do Ancapso. Eu já falei, Ucrânia, traz ele. Mas não lutou, mas visitou. Ele esteve lá durante a guerra, foi lá, esteve em Kiev, em Kiev, e rodou outras cidades. Ele é um dos caras que está também se mobilizando para ajudar da maneira que pode e tal. Pelo menos levando informação, é muita informação. Todo dia ele faz vídeos sobre o confronto da guerra. Legal. Não, tá falado, eu não conheci o canal, né, cara, até... Vou falar de novo, Ancapsu, porra, meu irmão, informação quente, informação de verdade, ali não tem churumela não, ele fala o que tá acontecendo. Ele torce pra Ucrânia, mas ele fala a verdade. Quando a gente apanha, ele também fala, pô, meu irmão, infelizmente as notícias não são boas hoje. A Ucrânia perdeu posição em tal lugar, muitos soldados morreram e tal. Sim. Ele conta. Não, então, falha minha, eu não conheci, eu conheci quando tu citou aqui. Depois eu fui fazer o meu trabalho, né, meu dever. Sim. Que era a minha obrigação já ter conhecimento. Então, eu dei uma olhada lá no canal, eu vou dar uma estudada. Sim. Depois eu vou entrar em contato com ele. Perfeito. Quem sabe se... Tomara que ele aceite, vai ser bom. Meu irmão, esse cara tem muito mais história e conteúdo para falar aqui do que eu. Porque ele tá desde o primeiro dia da guerra, todos os dias fazendo vídeos. E, cara, é um cara, assim, inteligentíssimo para falar sobre a guerra. Muito bom. Vamos lá, mano, volta. Próxima pergunta. O Ivo de Castro, quem vai pagar a dívida das armas, reconstrução e etc. da Ucrânia? Aí ele, na opinião dele, a Rússia já ganhou. Ele falou aqui, ó, a Rússia já ganhou mesmo, que não fica com o território, acabou com o país. A Rússia não ganhou nada. A Rússia já ganhou. Ele fala isso. Na opinião dele, E quem vai pagar a conta das armas utilizadas pela Ucrânia, é isso? E as armas, reconstituição e tudo mais que... Reconstrução da Ucrânia. Isso aí é normal em toda guerra, né? A reconstrução do país é um esforço coletivo. Não é um esforço de um único país. E quando a guerra acabar e a gente ganhar, porque a gente vai ganhar, o que vai acontecer... é um movimento do mundo inteiro voltado para a Ucrânia. Construção civil, reconstrução de estradas, e, relação comercial que vai ser restabelecida. Então, eu respeito a tua opinião, você achar que a Rússia ganhou. Só acho que para você falar isso, você deveria ir lá e dar uma olhada na situação real. Você deve estar acompanhando pela mídia padrão. Não estou sendo desrespeitoso, não, estou sendo bem franco. Lá, se você for lá, você vai ver que a história não é assim, não. Tá? Eu acredito que daqui a um pouquinho a Rússia vai acabar tendo que admitir a derrota. É uma questão de tempo. E quem vai pagar? O mundo inteiro vai pagar por essa guerra. O mundo inteiro que for se envolver na reconstrução do país vai acabar investindo em alguma coisa. E isso vai acabar revertendo em trabalho, economia e a roda gira, né? O troço ali é o normal em qualquer país em reconstrução. Foi assim na Segunda Guerra no Japão, na Alemanha, na França, Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, na África, em alguns países. E não vai ser diferente na Ucrânia. Pós-guerra é a reconstrução. E não tenha dúvida, vai voltar com um país muito mais forte do que ele já é hoje. Além de tudo, se tornará um povo mais unido do que ele já é hoje e com a sensação de ter vencido um gigante. Então a gente vai ver uma Ucrânia renovada. Irmão, toda
tudo que está não desenvolvido quando começa a desenvolver gera riqueza, né? Exatamente. Então, estou falando assim, não estou falando nem do que foi destruído. China, por exemplo. Sim. A China crescia 10, 15%, porque tinha muita por onde crescer. Por outros fatores e tal, mas a tendência é que não tenha mais esses números, porque Sim. tem muita estrada construída, tem muita indústria feita, muita usina, muita coisa, uma série de situação. Sim. E na Ucrânia foi destruído e vai voltar a construir, né? Quando isso tudo voltar. Então vai ter um motor econômico ali de outros países ajudando. A economia vai aquecer. Exato. Agora, a questão é, né? Como é que tem esse desfecho? Parece difícil, é até difícil de acreditar que o russo se entrega, porque é também difícil de acreditar que o russo não fez esse cálculo. Talvez porque esteja superestimado, né? Exato. Supervalorizado, mas para o russo ceder, ele vai ter que ver que é melhor ele ceder, porque senão o prejuízo é maior ainda. Sim, já está sendo, na verdade. E aí resta saber em que momento isso vai ser e a que custo, né? Exato, esse é o ponto. A que custo? O que vai ser mais caro para a Rússia? Manter a guerra para poder ganhar sei lá quantos anos, ou se retirar? Se retirar vai ter um preço para eles também. Vai começar a pipocar movimento separatista no país inteiro. Então é uma contrapartida, é um lado a se pesar. E aí falando agora despido de emoção aqui, sem a minha opinião particular, olhando agora de forma fria. Ali, se a Rússia perder, ela vai ter muitos problemas internos. Então, é um outro ponto que pode pesar no rumo da guerra no futuro. E aí vai depender de quem vai tocar o país durante esse finalzinho de conflito, né? Esse finalzinho não, mas esse pedaço do conflito daqui para frente. E o pós-guerra. O pós-guerra da Ucrânia. Porque quando a guerra da Ucrânia acabar, os problemas dentro da Rússia vão estar só começando, como já estão começando. Belgorod é um exemplo disso. Movimento separatista de russo atacando a Rússia. E tem outros acontecendo agora. É porque ao lado de cá do planeta não noticia. Mas lá a gente escutava. Pelo menos 4 estados estão se rebelando contra a Rússia. Isso vai se tornar cada vez mais comum. Não é tão simples, né? Tipo assim, a Rússia foi lá e atacou civis, cometeu crime de guerra, né? Sim. Isso é um fato, né? É fato. Pelo que tu foi lá e viu, tu trouxe esse fato pra gente. Sim. Porra, em tese, o mundo todo deveria comprar essa dor da Ucrânia e ir contra a Rússia. Sim. Só que o mundo todo faz cálculo, né? Exato. E o cara vai tendo as estratégias nos Estados Unidos, a França ou todos os outros países. Né? E então isso vai demorar muito, né? E aí depois vai chegar no ponto do próprio russo também, né? Exatamente. E ao contrário do que muita gente pensa, né? Tem gente achando que o país inteiro está destruído. Não está, não. Onde está destruído é a parte leste. E tem muitas cidades da Ucrânia que estão lá resistindo. Como? Revidando, se defendendo, artilharia, defesa antiaérea e tal. Mas tá lá, todo dia uma cidade é atacada, se alvos civis são atacados, mas tá lá, tá bancando, tá mantendo. E eu acredito que uma vez que você enxerga que é possível, você não recua mais. Fala, não, meu irmão, agora que eu senti que dá, eu não volto mais. E é o caminho que está tomado agora. A Ucrânia já está nesse caminho.